Eu sou o pastor Danilo, sou lá de Marília. Pode não parecer, mas eu tenho 27 anos, né, com carinha de 18, fala a verdade. Né, eu sou casado com a Lari, tenho um Cauãzinho, acho que eles estão lá no berçário, mas se puder colocar a foto deles aqui. Sou pastor, tenho duas funções lá na PIB de Marília, sou pastor de células, da região verde, né, nós cuidamos hoje lá em Marília de aproximadamente 250 células, e também sou pastor da juventude, do Ministério DIP, e é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês, né, como eu disse à tarde. Eu conheci o pastor de vocês, o pastor Marcelo Toschi, que hoje é discípulo do pastor Domingos, né, em 2011, 2012 aproximadamente. E eu me lembro quando eu vim a primeira vez aqui em Araçatuba, vocês ainda estavam no templo antigo, para ministrar o primeiro encontro com Deus, o primeiro face a face com Deus para homens, né? Eu me lembro que o Haldman, pastor Haldman hoje, né, lá de Promissão, ele ia fazer a primeira ministração dele no encontro com Deus. Eu me lembro a ministração, ele ia fazer Peniel, né, e nós ficamos conversando ali na parte de trás do auditório, da chácara que tinha sido locada. Conversamos, passamos a ministração várias vezes, né, ele estava ali com um friozinho na barriga, mas desde lá até agora, 2017, o Espírito Santo de Deus, ele já fez muito por esta igreja, e eu tenho certeza que é só o começo do que ele está fazendo, e vai continuar fazendo através da vida de vocês, amém? Eu não sei se deu certo os arquivos que eu mandei à tarde, deu, Giovanni? Pode? Se puder colocar a foto da minha esposa, do meu filho, aqui, eu acho que ele, aí, olha só, gente, minha esposa, meu filho, né, aqui. Bom, gente, para vocês que não conhecem o Ministério DIP, olha só, também temos a foto do Ministério, aqui para vocês conhecerem um pouquinho. Bom, ali, essa aqui foi a nossa conferência esse ano, a DIP Conference 2017, né, Deus tem mesmo sido misericordioso com as nossas vidas, Ele tem nos abençoado, Ele tem nos capacitado, e eu tenho certeza que juntos nós vamos alcançar a nossa nação para Jesus, amém? Como eu disse hoje à tarde, todas as vezes que nós vamos para uma conferência, que nós vamos para um encontro, ou até mesmo para um culto, muitas vezes o nosso coração fica numa expectativa muito grande, por quê? Porque nós queremos sempre, né, o poder do Espírito Santo, nós queremos o fogo do Espírito Santo, e hoje à tarde eu falei que antes do fogo, nós precisamos aprender a ter a perseverança. Diga assim, perseverança. Por que a perseverança? Eu até dei um exemplo que lá em Marília, nós estávamos ganhando muitas e muitas vidas para Jesus. Só que depois de um tempo, nós continuamos ganhando. Porém, nós começamos a perder pessoas, perder jovens. Como? Jovens porque às vezes terminavam um relacionamento, saía da igreja. Jovens que às vezes brigava com os pais, saía da igreja. Jovens que às vezes não passavam no vestibular, saía da igreja. Jovens que às vezes entravam na faculdade, saía da igreja. E aí nós começamos a falar, Deus, mas por que isso está acontecendo? Onde nós estamos errando? E o Espírito Santo, ele ministrou muito forte no nosso coração, para nós começarmos a ensinar o nosso povo sobre perseverança, né? Porque se nós só ministrarmos sobre o fogo do Espírito, na primeira tribulação em que nós passarmos, ou algum dos nossos liderados passarem, eles simplesmente abandonam, né? Então eu falei com vocês hoje, dando o exemplo, a ilustração da vida do apóstolo Paulo, amém? Porém, agora à noite, eu quero falar com vocês sobre o fogo do Espírito Santo, amém? E o tema da ministração que eu quero falar com vocês essa noite é: não deixe o fogo apagar. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor? Pode abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 34, verso 27 a seguir.
Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme ao teor destas palavras tenho feito aliança contigo e com Israel. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testamento em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram-se a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara a ele no monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu, até sair, e saindo, falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto. E tornava Moisés a pôr o véu sobre o rosto, até entrar para falar com Deus. Queridos, eu quero falar com vocês essa noite sobre o fogo do Espírito Santo. E nós estamos aqui lendo um texto de Moisés, e eu quero que vocês entendam que Moisés foi sem dúvida, o maior líder do Antigo Testamento, né? Liderou toda a nação de Israel por mais de 40 anos, até tirando eles do Egito e até entrar com eles na terra prometida. E não diferente de nós, Moisés também tinha uma dificuldade. Qual dificuldade? Moisés, ele também tinha dificuldade muitas vezes de falar e o povo entender o que ele falou e praticar e seguir as direções, em obedecer, né? Lá em Marília nós também temos esse problema, porém eu acredito que vocês aqui em Araçatuba não têm esse problema, né, Lucão? Galera, e o que acontece? Moisés, aqui nesse texto nós entendemos e aprendemos algo. Aí vocês podem falar assim: pastor, mas você está lendo isso aí no Antigo Testamento, né, na época da lei, nós estamos na época da graça, então isso não tem muito a ver com nós, conosco. Eu quero falar para vocês que sempre que vocês lerem sobre uma pessoa, ou lerem sobre uma igreja, sobre um país que teve um despertar de um grande avivamento, onde o Espírito Santo se manifestou de uma maneira muito intensa, você vai aprender algo nessas leituras. Porém, você nunca, olha só o que eu vou falar para vocês, vocês nunca vão ler na história do avivamento, de qualquer avivamento que vocês lerem, algo que não tem relação com as Escrituras Sagradas. Então, eu vou fazer um paralelo com vocês entre a vida de Moisés e a vida de um grande avivalista. Eu gosto muito de estudar sobre avivamento, eu gosto muito de ler sobre avivamento. E eu tenho um dos personagens preferidos, pelo menos para mim, né? Não sei vocês, mas eu gosto muito de estudar e ler sobre John Wesley. Quantos aqui já escutaram falar do grande avivalista John Wesley, anglicano, né? No século XVIII na Inglaterra, e estudando sobre John Wesley e conseguindo fazer um paralelo com esse texto de Êxodo na vida de Moisés que nós acabamos de ler, eu quero ministrar essa mensagem: não deixe o fogo apagar, para vocês, amém? John Wesley, ele viveu na Inglaterra no século XVIII, uma sociedade conturbada pela Revolução Industrial, onde crescia muito o número de desempregados. A Inglaterra estava cheia de mendigos itinerantes, políticos corruptos, vícios, violência generalizada. O cristianismo em todas as suas denominações estavam definhando. Ao invés de influenciar, o cristianismo estava sendo influenciado de maneira alarmante pela apatia religiosa e pela degeneração moral. Dentre aqueles que não se conformavam com este estado paralisante da religião cristã, sobressaiu-se John Wesley. Primeiro, durante
os tempos de estudante na Universidade de Oxford, depois como líder no meio do povo. Queridos, esse contexto que a Inglaterra passou e vivenciou no século XVIII, tem alguma semelhança para vocês com o que nós temos vivido hoje no Brasil ou não? No Brasil tem muitas pessoas que moram nas ruas, tem muitos mendigos nas ruas, sim ou não? No Brasil tem políticos corruptos, sim ou não? No Brasil nós temos muitas igrejas que estão negociando a palavra de Deus para conseguir ter um grande número de ajuntamento de pessoas, porém que estão negociando a palavra de Deus, sim ou não? Então nós temos uma semelhança muito grande com o que a Inglaterra vivenciou no século XVIII. E isso é muito bom. Por que muito bom? Porque nós estamos aqui no Brasil vivendo um cenário perfeito para vivermos um poderoso avivamento na nossa nação. Nós estamos num momento que nós não podemos esperar nada do governo, porque não dá para saber quem está se corrompendo ou já se corrompeu. Nós não podemos esperar nada da nossa justiça. Por quê? Porque muitos da nossa justiça já estão corrompidos e sentenciando a favor ou de uma forma muito branda para os políticos que se corromperam. Nós não podemos esperar nada da nossa economia, porque nós estamos com a nossa economia talvez na pior fase desde a existência da independência do Brasil. Hoje, graças a Deus, o Brasil é um país muito rico em matéria-prima, muito rico em recursos naturais. Se nós tivéssemos o mesmo tamanho da Venezuela e não tivéssemos tantos recursos naturais e matérias-primas da nossa terra, do nosso solo, da nossa produção, talvez o nosso país já teria quebrado como a Venezuela e tudo pertencesse ao governo. Talvez vocês mais jovens não tenham dimensão do que é isso. Porém, vocês que já estão na faculdade, sabendo que, ou alguns que estão aí querendo iniciar uma família, querendo casar, já começam aí a orçar o preço de buffet, o preço de casa, será que essa parcela cabe no meu salário? Será que esse financiamento tem uma taxa boa? Será que não tem? Já começa a ficar a milhão com isso, né? Começa a pensar em comprar um carro, em comprar uma moto. E queridos, a Inglaterra estava vivendo dessa maneira. Mas eu tenho uma excelente notícia para vocês. A maior parte dos avivamentos que já aconteceram no mundo não começaram com pastores. Não começaram com presbíteros, não começaram com diáconos. Começaram com jovens que se dispuseram a orar e pegar fogo pela presença do Espírito Santo de Deus. E queridos, olha só que semelhança. John Wesley ele tem várias ministrações e várias frases, mas eu quero falar uma específica para vocês essa noite, para a gente começar a nossa ministração. John Wesley, as pessoas perguntavam para ele assim: John Wesley, por que as pessoas vêm de tão longe para ver você pregar? Por quê? E ele falava assim: eu me coloco na presença de Deus para me incendiar, e as pessoas vêm de muito longe para me ver ser consumido pelo fogo do Espírito Santo. Queridos, olha que interessante. Nós acabamos de ler uma passagem bíblica que Moisés, quando ele desceu a primeira vez do Monte Sinai, com as tábuas na mão dos mandamentos, ele não sabia. Mas Arão e os príncipes da nação, ao olhar para Moisés, começaram a enxergar o rosto dele brilhando da glória de Deus. E aí nós temos John Wesley aqui já no século XVIII, falando que ele em si não tinha nada para oferecer para as pessoas, mas quando ele passava tempo com Deus, ele ficava em chamas queimando por Jesus, e as pessoas vinham de muito longe para escutar ele pregar, simplesmente para ver ele ser consumido pelo fogo do Espírito Santo. Nós conseguimos tirar algo daqui muito interessante, que eu e você nunca vamos conseguir oferecer nada para as pessoas da nossa própria capacidade, do nosso próprio intelecto, da nossa própria inteligência, do nosso próprio carisma.
Nós trabalhamos com células lá em Marília desde 2010, finalzinho de 2009, começo de 2010, e nós já tivemos líderes muito carismáticos, e você consegue sim segurar um grupo de pessoas com você, sendo carismático por algum tempo, não o tempo todo. Você consegue surpreender e chamar a atenção das suas pessoas com a sua inteligência por algum tempo, não o tempo todo. Às vezes aqueles líderes rígidos, aqueles líderes firmes, eles conseguem sim liderar um grupo de pessoas por um determinado tempo, mas não o tempo todo. Nós enxergamos como se fosse a mesma coisa. A pessoa vem, ela tem um contato com a presença de Deus, ela tem um contato, ela começa a se relacionar com o Espírito Santo, ela começa a ter uma crescente, e aí depois de um tempo ela cai, ofusca, apaga, sai da igreja, volta para as velhas práticas. Alguns ficam incrédulos. Por quê? Porque nesse tempo da ascensão, é muito fácil nós pensarmos que as pessoas estão ali na nossa célula pelo que nós somos, ou pelo que nós oferecemos. E quando nós acreditamos nisso, é onde nós começamos a cair. Quando na verdade, desde o Antigo Testamento, desde Moisés, o segredo sempre foi passar tempo com Deus. Sempre foi. Fica muito claro no texto: e tendo passado 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, ao descer do monte Sinai, encontrando Arão e os príncipes de Israel, estes enxergaram a face de Moisés, reluzendo a glória de Deus. Queridos, não tem como você ter um encontro com Jesus e as pessoas não enxergarem algo físico de mudança em você. Uma expressão que muda, um semblante que muda. Quantas e quantas pessoas às vezes nós enxergamos chegando na igreja murchas, muito murchas, semblante caído, triste, apático, angustiado. E conforme essa pessoa vai se relacionando com Jesus, o semblante dela vai mudando, vai tendo coloração, vai começando a ter um semblante de alegria, um semblante de felicidade, um semblante de esperança. E é notório que as pessoas que andem com você dentro da sua casa ou no seu trabalho e falam: cara, o que está acontecendo com você? Você não era assim, você está diferente. Quantos aqui se converteram e escutaram essa pergunta de alguém? O que aconteceu? Que você está diferente, está falando coisas diferentes, nem parece que é você mesmo. Por quê? Porque a glória da presença de Deus muda até o mesmo natural de uma pessoa. E queridos, olha que interessante isso. Todos vocês aqui essa noite precisam se deixar queimar por Jesus. Por quê? Por quê? Porque olha só, quantos aqui, nas primeiras semanas, nos primeiros meses de conversão, estavam querendo fazer tudo na igreja, estavam querendo servir aqui, servir ali, né? Tinha até que dar uma segurada nos meninos, que eles queriam entrar até no ministério da dança das meninas, queriam fazer tudo na igreja. E aí passam alguns meses, aí a pessoa já, então, não dá para mim ir hoje, está difícil, E aí a gente vê aquele entusiasmo apagar, aquele fogo apagar. Por quê? Por quê? Qual é o segredo? Qual é o segredo? O segredo é manter o fogo do Espírito Santo aceso dentro do seu coração. E eu quero profetizar algo sobre a sua vida essa noite. Se o fogo que estava sobre a sua vida estava se apagando, o diabo estava tentando apagar esse fogo, o fogo do Espírito vai arder de novo essa noite no seu coração. Uma chama inapagável, uma chama que consome. Por que você está falando isso, pastor? Queridos, porque você não foi chamado simplesmente para ficar sentado numa cadeira escutando outra pessoa falar. O Espírito Santo tem um propósito para a sua vida. O Espírito Santo tem um propósito para você. Você tem um chamado específico, você tem uma unção específica, uma unção que é só sua, uma unção que você não vai pegar emprestada, você não vai pegar carona com ninguém. É o fogo que vai queimar dentro do seu coração.
Queridos, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Se aqui tivesse uma grande mesa com um grande banquete e fosse liberado para vocês comerem, e se tivesse alguém dentro de vocês que não quisesse comer, o que ia acontecer? Nada, você não ia comer. Mas e se tivesse alguém aqui que quisesse repetir 3 vezes esse banquete, o que ia acontecer? Ele ia repetir 3 vezes esse banquete. A questão é, qual é o tamanho da sua fome pela presença de Deus essa noite? É por isso que na mesma festa, é por isso que no mesmo ambiente, pessoas saem satisfeitas e pessoas saem insatisfeitas. Por quê? Porque você sempre vai comer o tamanho da sua fome. E queridos, eu comecei a olhar para isso e comecei a ficar numa angústia lá em Marília. Uma angústia muito grande. Porque eu não me conformava com essas pessoas que estavam saindo da igreja. E eu falando assim, Deus, eu não estou preocupado com números. Eu estou até com mais pessoas do que no ano passado. Mas a questão é por que esses líderes que tiveram um encontro com o Senhor saíram? Por quê? Não é possível, parecia que ele estava tão bem. Eu conversava com ele, ele falava que estava bem, que estava na pegada, e de repente ele sumia. E tem um pastor na igreja, o pastor Fabiano, ele é responsável pela área de cura e libertação. E aí um dia eu estava numa angústia tão grande, eu estava numa inquietação tão grande, que eu entrei na sala dele e falei, pastor, você está ocupado agora? Ele falou, não, pode falar, meu filho. Eu falei, pastor, eu preciso que o senhor faça um mapeamento comigo. Aí ele falou, mas por quê? Eu falei, não é possível, deve ter alguma coisa aqui dentro de mim me amarrando, me segurando, porque não é possível, eu estou em crise. Aí ele, mas em crise por quê? Eu falei, porque as pessoas estão indo embora. As pessoas estão saindo. Ele, rapaz, mas você multiplicou quantas celas? Eu falei, multipliquei muitas, mas o problema não são as que estão chegando, o problema são as que estão saindo. E queridos, e aí, orando, jejuando, parecia assim, que eu tive uma visão assim, como se eu estivesse segurando como se fosse um navio muito grande, segurando por uma corda bem grande. E tinha um precipício assim, eu estava tentando segurar essa corda e meus pés estavam escorregando assim, e eu não conseguia mais segurar, e parecia que eu ia cair junto. E eu falei, Deus, o que está acontecendo? E aí eu escutei uma voz muito forte falando comigo assim, Danilo, a igreja é minha. Aí eu falei, eu sei. Aí ele falou de novo, Danilo, a igreja é minha. Eu falei, eu sei que a igreja é sua. Ele disse, então solta. Aí ele falou, o fogo que queima em você pode inspirar outras pessoas, mas não serve para elas. Cada um dos meus filhos tem um fogo que está liberado sobre a vida deles, tem uma unção, tem uma porção de unção, tem um chamado específico, um propósito específico. E queridos, aí nós começamos a entender onde nós estávamos errando. E nós começamos a conversar com os líderes específicos separados. Por quê? Para esse líder entender que o fogo que estava queimando nele era para ele. E se esse líder muitas vezes estivesse em chamas, mas não ensinasse os membros daquela célula a queimar por Jesus, seria transitório. E eu comecei a sonhar com um grande movimento de evangelismo na cidade de Marília. E aí, no meio dessa crise, no meio de entrar nessa angústia, eu recebi um convite para pregar na Costa do Marfim, pregar na África, em Abidjan, para uma conferência de jovens, com 50 mil pessoas. Aí eu falei, não, o cara está de brincadeira comigo, eu estou apanhando para cuidar de 2.000 pessoas aqui, como que eu vou pregar numa igreja de 50 mil pessoas? Aí eu conversei com o meu pastor e ele falou, vai ser muito bom para você aprender. Aí eu falei, amém.
Eu comecei a orar sobre isso, comecei a pesquisar sobre isso, sobre a Costa do Marfim, sobre o Evangelho, sobre a África em si. E eu comecei a ver cada loucura que essas pessoas fazem por Jesus lá. Que aí eu tive a certeza que eu estava indo lá para aprender. Eu falei assim, eu vou aprender. Eles estão pensando que às vezes eu vou falar alguma coisa, ensinar alguma coisa, mas eu vou aproveitar a viagem e vou aprender lá. E queridos, eu comecei a enxergar uma atmosfera na África, quando eu cheguei lá, tão pesada, tanta batalha espiritual, tanto entrave, que eu cheguei, a hora que eu desci do avião, tinha uns policiais federais esperando na porta, estava eu, o André, o Frank, eles falaram assim, Mesquita, falei sim, pode acompanhar. Aí eu falei, vixe, a gente foi para uma salinha escura, e eles querendo que nós fizéssemos exames ali. Aí eu falei, não, mas aqui não tem nenhuma câmera, não tem nada. Como que eu vou saber se isso aí não está adulterado? Não, porque muita gente vem do Brasil, da Colômbia para cá trazer droga. Eu falei, não, eu não vim trazer droga. E nós ficamos quase 3 horas lá presos, quase perdendo o voo de conexão para Abidjan, na Costa do Marfim. Aí chegou uma moça. E quando eu entrei no cômodo dela lá, é tudo escuro, muito escuro lá. Ela estava com um tapetinho, era muçulmana, estava com aquela chapeuzinho, e ela estava lá fazendo a oração das 6 horas da tarde. E na hora que eu entrei na sala com um rapaz me acompanhando, ela levantou, falou em francês com ele traduziu para mim, e eu falei assim, fala para ela não se angustiar. Aí ele traduziu para ela sentou e falou, por quê? Aí eu falei, boa pergunta, nem eu sei porque eu falei isso agora. Aí eu falei, Deus, e agora? Algo que eu falei no impulso. Aí ela sentou e falou, eu estou angustiada mesmo, por quê? Aí eu falei, Deus, me ajuda agora, o que eu vou falar para essa mulher aqui, com um rapaz traduzindo ainda? E queridos, o Espírito Santo, ele me falou algo particular para eu falar para aquela mulher, eu conversei com ela. Ela falou assim, você é pastor? Eu falei, sou. Aí ela falou assim, eu vou te liberar então. E aí ela escreveu, e eu falei, Deus, mas por que tudo isso? Por quê? E queridos, e Deus falou muito sério comigo, Ele falou assim, a fé dela não é uma fé mentirosa. Ela estava realmente fazendo uma oração na religião dela, acreditando que aquilo ia ser bom para ela, que aquilo ia resolver os problemas dela, que aquilo ia dar salvação para ela. E aí Deus falou, é por isso que muitas vezes você fala assim, quantos de vocês aqui acreditam que Jesus morreu na cruz por vocês? Levanta a mão. Olha só, 100% do auditório. Mas por que se eu chegar para um ateu e falar assim, você acredita que Jesus morreu na cruz por você? Ele vai falar não. Por quê? Porque ele não tem o conhecimento que nós temos, ele não tem a revelação que nós tivemos. É por isso que eu e você precisamos ensinar as pessoas que o relacionamento com Deus é individual. O grande segredo do avivamento é ensinar para as pessoas que cada uma delas é responsável de carregar essa chama, de carregar essa unção, e ensinar outras pessoas a carregarem o bastão, a levarem essa chama do avivamento. Por que os avivamentos duraram 5 anos, 10 anos? Por quê? Porque tinha um homem ou uma mulher que tinha entendido o que precisava ser feito. O problema é que quando a vida dessa pessoa em si encerrou, não se levantou outra pessoa naquela geração para dar continuidade. Porque elas deixaram o fogo apagar. E queridos, eu comecei a sonhar nesse convite com um grande movimento de evangelismo em Marília. Eu falei assim, não é possível. Aí o pastor, mas as pessoas estão pregando nas ruas, as pessoas estão pregando nas escolas, as pessoas estão pregando nas células, mas as pessoas pararam de vir. Aí eu falei, então nós vamos buscar essas pessoas. E nós começamos a ir para os terminais urbanos, pregar em ônibus, pregar nas praças, pregar nas lojas, nos bares, nos prostíbulos. Nós começamos a ir pregar em Marília inteira. A questão é que as pessoas não estavam vindo.
Por quê? Porque nós estávamos fazendo no automático. O fogo do Espírito Santo não estava queimando mais aqui. Eu não estava fazendo mais por paixão, mas porque eu queria ver um resultado muito grande. Então o líder de célula: pastor, você pode chegar no Tadel? Cara, minha célula não tem jeito, Lucas. Giovanni: por que não? Cara, eu prego, eu ensino, eu uso o estudo que vocês dão aqui, eu chamo, eu mando mensagem, mas as pessoas não se convertem. Por quê? Porque está faltando o fogo do Espírito Santo queimar no seu coração. Porque muitas vezes o fogo se apagou, ou seu fogo está tão fraquinho que nem você mais enxerga ele. E queridos, a responsabilidade de acender o fogo na minha e na sua vida é de Deus, mas a responsabilidade de manter esse fogo aceso é minha e sua responsabilidade. Eu orava muito por cura, muito por milagre. Eu já tinha visto cura de câncer, multiplicação de comida, cura de uma pessoa surda, de uma pessoa cega, mas eu nunca tinha visto um paralítico andar na minha frente, nunca. Pode projetar o vídeo, por favor? Quero que vocês olhem isso aqui. Foi nessa conferência na África. Queridos, eu estava lá durante essa conferência, e lá é muito interessante. Por quê? Porque você, pastor, quando você está pregando, depois na hora do apelo, lá na África, você não desce para ministrar nas pessoas. Você ministra daqui de cima mesmo, lá uma plataforma, né, claro. E as pessoas, elas vão sendo curadas, libertas embaixo. E isso quebra um pouco o protocolo aqui do Brasil, né? Que muitas vezes nós ficamos muito presos ao toque, à imposição de mãos. E queridos, eu comecei a enxergar um rapazinho, ele era deficiente, né? Então as mãos dele eram atrofiadas, os pés deles eram atrofiados assim. E lá não tem cadeira de rodas, pode deixar aí, já daqui a pouquinho solta. Então ele estava num banco de madeira, encostado assim num pilar. E depois ele foi dar o testemunho no final da ministração. E ele falou assim: eu estava sentado lá. E eu comecei a pensar comigo assim: bom, se esse Jesus existe mesmo, por que ele não me tira dessa situação? Por que ele não me levanta nessa situação? Pode soltar. Olha só. Aí, já estava quase no final. Ele foi se levantando como se fosse um bicho mesmo. E começou a andar com as pernas tortas. E as pernas dele começou a endireitar. As mãos dele, ele começou a mexer os dedos. Essa perna esquerda dele era mais curta que a outra. Aí já estava quase do mesmo tamanho. Foi nítido quando a glória de Deus, ele entrou na vida daquele menino e ele começou a se levantar. No final da ministração, no final do testemunho, ele já estava andando já com as pernas finas mesmo, a musculatura toda atrofiada, mas ele já estava conseguindo dobrar as pernas aqui. Lá a gente fica muito longe deles, então a gente não consegue filmar bem. A gente conseguiu essa imagem aí no zoom, quase que 200%. Mas olha que interessante isso, queridos. Num lugar com 50 mil pessoas, uma vida acreditou que o Espírito Santo podia entrar dentro dele e mudar a realidade física dele. E ele começou, olha que interessante isso. Ele falou assim: olha, eu quero ir embora logo, porque eu quero contar para as pessoas, eu quero contar para os meus familiares o que Jesus fez comigo. Queridos, quantos de vocês gostam de falar para as pessoas o que Jesus fez na sua vida? Olha, cara, Jesus me curou disso, Jesus me libertou disso. Muitas vezes nós temos vergonha de falar. Pode colocar o outro vídeo, por favor? Sem ser o do apelo primeiro. Tem 3 vídeos aí, o que você não colocou. E a glória de Deus, ela se manifesta de formas diferentes no mesmo lugar. Aí é o apelo. Então olha só, do meio dessa galera aí, saiu de lá de trás, todo torto esse menino, e começou-se a chegar perto da plataforma.
E ao mesmo tempo que ele estava se achegando na plataforma, um outro rapaz, ele era paralítico e tinha uma perna mais curta que a outra. Ele pulou, e ele saiu pulando, correndo, como se ele andasse a vida inteira. E esse já saiu com toda dificuldade, começando a se endireitar. Eu comecei a falar: Deus, mas o que é isso? Né? Como que pode? Às vezes a gente... E as músicas deles não tem um teclado. Pode deixar, obrigado, viu? As músicas deles não tem um teclado. Não tem essa música que nós chamamos de adoração. Aqui no Brasil nós chamamos celebração, que são aquelas músicas mais rápidas, e músicas de adoração. Lá é só batuque. Quantos aqui já foram para Porto Seguro ou em alguma cidade da Bahia, Salvador, e escutaram aquele batuque com berimbau, aqueles malacacheta, tum, 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 e é aquilo lá o louvor deles, né? Imagina só vocês aqui no Brasil, num apelo, maior quebrantamento, começam tum, 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 quebrando. Eu falo: o que é isso? Está quebrando o ritmo, né? Está atrapalhando o mover, né? Queridos, lá eles não têm essa adoração. E eu falei: meu Deus, como isso é possível? Como isso é possível? Queridos, mas eu aprendi muito. Eu aprendi a dar valor no que eu tenho. Sabe por quê? Sabe por que nós não temos mais aqui no Brasil? Porque nós temos muito. E como nós temos muito, nós precisamos de pouco. Aqui eles não têm nada. Nada mesmo. Essas tendas que vocês estavam vendo eram para 8.000 pessoas. Tinha 15.000 cadeiras. Os outros sentavam no chão e na terra, a céu aberto, que nem vocês estão vendo. E o calor da África é bem mais intenso que o do Brasil. E o culto começava às 9 da manhã e acabava 1h. Voltava às 2h30 e acabava às 7h. E as pessoas ficavam debaixo do sol, sentada na terra. Ah, mas e os nenéns? As mães davam a mamar, elas colocavam um tecido na terra e colocavam o filho deitado na terra, em cima desse lenço, e ficava lá no sol. Lá não tinha água, né? Eu sempre, quando eu vou viajar de avião, eu gosto de levar o álcool em gel. E durante as refeições lá, eu nem lavava a mão, eu só usava o álcool em gel. Por quê? Porque eles compravam água potável de garrafinha para a gente tomar. E como não tinha água lá na hora das refeições, eles abriam essa água que a gente tomava para lavar a nossa mão, para a gente poder comer. Aí eu falava: não precisa. Aí eu lavava com álcool em gel, limpava com álcool em gel e falava: pode tomar essa. E olha que uma água, garrafinha d'água. Mas é que aqui a nossa água chega na pia do banheiro, chega na pia de casa, chega no chuveiro. Ah, pastor, mas você não conhece a minha realidade. Eu fiquei desempregado, cortaram a força em casa, cortaram a energia em casa, mas pelo menos a água chegava lá. Ah, pastor, você não conhece o prefeito de Araçatuba, deixa as ruas cheias de buraco. Pelo menos tem rua, você tem carro. Ah, pastor, mas eu tenho moto. Pelo menos você não anda a pé, na poeira, subindo. Ah, pastor, mas eu só tinha arroz e feijão para comer. Pelo menos você tinha arroz e feijão para comer. O problema é que nós, aqui no Brasil, nós temos muito. E quanto mais nós temos, infelizmente, com algumas exceções, menos nós dependemos de Deus. Menos nós dependemos de Deus. Queridos, mas eu quero que você preste atenção em algo aqui. Nós chegamos da viagem, nós começamos a orar. E nós começamos a buscar, porque nós acreditamos que nós vamos viver um tempo aqui no Brasil de sinais e maravilhas do poder, da glória de Deus. E nós vamos queimar por Jesus outra vez. Preste atenção nesse texto. Em Levítico 6,13 diz assim: que o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Mas antes tem uma observação, que todos os dias
Todos os dias você e eu precisamos chegar no nosso altar e retirar as cinzas. Ou seja, tudo o que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque se nós retirarmos as cinzas, ou seja, a gente está numa busca constante, confessando as nossas tentações, no discipulado, confessando ali o que o diabo tem tentado lançar nas nossas vidas, para que a gente seja curado, seja limpo pelo Espírito Santo de Deus, o fogo vai começar a queimar no seu coração, e você vai querer sair falando de Jesus para todo mundo de novo, e sua célula vai voltar a ficar abarrotada de gente, e não vai existir lugares mais nesse auditório. Por quê? Porque existe uma geração de jovens pegando fogo por Jesus. Queridos, preste atenção, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Faz quanto tempo que você não faz um jejum, porque você quer ter um relacionamento mais intenso com Deus, mais íntimo com o Espírito Santo, sem que o seu pastor precisa falar alguma coisa, sem que precisa ser lançado para a igreja fazer alguma coisa, você e Deus, cara, eu vou jejuar porque eu quero matar a minha carne, eu quero ter um relacionamento íntimo com Deus. Mas às vezes, você, além de não fazer sozinho, quando é lançada alguma campanha na igreja, vixe, já vem esse negócio de jejum de novo aí. E eu não vou ficar sem comer não. Eu não vou ficar sem comer. E é um jejumzinho tão bobo, né? Ah, tira o refrigerante uma semana. Nossa, eu não vou tirar o refrigerante uma semana. Eu estou falando de pagar o preço de verdade por uma manifestação intensa da presença do Espírito Santo. Faz quanto tempo que você não passa uma noite no seu quarto, sem ninguém, só você e ele, a madrugada inteira, chorando por alma, chorando por vidas, para que o Espírito Santo mude a realidade da sua cidade? Faz quanto tempo que você não tem uma experiência lá sozinho no seu secreto com ele? Talvez nunca teve. Talvez a sua maior experiência com ele foi num apelo de alguma ministração. Queridos, eu quero falar para vocês que quando vocês descobrem o relacionamento com o Espírito Santo de Deus, os maiores e as maiores e mais intensas experiências que vocês vão ter, vão ser sozinhos, lá no seu quarto, lá no seu secreto, você e ele, sem precisar que ninguém ponha a mão na sua cabeça, sem precisar que ninguém venha e ore por você. Mas ele mesmo vai se encarregar de vir e encher aquele ambiente com a glória dele. E você vai sair de lá pegando fogo por Jesus. Queridos, preste atenção nisso. Algo que eu tenho tentado praticar todos os dias no meu ministério. Em 1 Tessalonicenses 5,19. O apóstolo Paulo nos ensina: não apaguem o Espírito Santo. Não extingam o Espírito Santo, não exterminem o Espírito Santo da vida de vocês, do ministério de vocês, da igreja de vocês. Não apaguem o Espírito Santo de Deus, não deixe o fogo parar de queimar no seu coração. Sabe por quê, queridos? Porque quando esse fogo apaga, nós começamos a cair numa mesmice. E o próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 3, verso 1, eu quero ler esse texto com vocês para caminharmos para o final. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós? Ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o dedo do Espírito de Deus, vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do vosso coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica.
E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o mistério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte, não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Preste atenção nesses dois últimos versículos. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Queridos, preste muita atenção com o texto que nós começamos essa noite. Lá no início, quando Moisés passava tempo com Deus, realmente o rosto dele brilhava da glória de Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele tem uma revelação do Espírito Santo, e ele escreve aqui, que no fim, Moisés ele colocava o véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não enxergassem que o rosto dele não reluzia mais a glória de Deus. Queridos, o problema muitas vezes da minha vida e da sua vida, é que nós nos acostumamos com o que é sagrado, é que nós nos acostumamos com os sinais e maravilhas do Espírito Santo, e nós começamos a nos mover nisso. Só que muitas vezes nós nos acostumamos tanto a nos mover nisso, que nós começamos a fazer a obra de Deus sem Deus, que nós começamos a pregar sobre o Espírito Santo sem o Espírito Santo, que nós começamos a falar do fogo do Espírito Santo, uma vez que ele não queima mais no nosso coração. Eu quero fazer um alerta para vocês: vocês não foram chamados para ser crente museu. Pastor, o que é crente museu? É aquele crente que vive do que ele fez no passado. Não, eu já fiz 40 dias de jejum. Não, eu já fiz uma oração de 12 horas no meu quarto. Não, eu já orei por uma pessoa que foi curada de câncer. Não, eu já preguei a palavra e pessoas aceitaram Jesus. Queridos, você não pode viver simplesmente do seu passado. O Espírito Santo de Deus tem um mar imensurável para você mergulhar, porque Ele tem mais para a sua vida, Ele tem mais para você. Mas a questão é, nós precisamos queimar pela presença de Deus de novo. Nós precisamos queimar outra vez. Queridos, pelo amor de Deus, não apaguem o Espírito Santo da vida de vocês. Não deixe o fogo apagar. Não deixe o fogo apagar. Eu poderia aqui contar 1000 histórias para vocês do que nós já vivemos em Marília. Que uma panela de 10 litros de feijoada alimentou mais de 300 pessoas e não acabou. E nós jogamos o que sobrou para os porcos comer, uma panelinha desse tamanho. Que pessoas foram curadas de câncer, quantas pessoas cegas, poderia mostrar os paralíticos andando para vocês, mas eu não quero que vocês olhem para o que passou, eu quero que vocês acreditem que o Espírito Santo de Deus, Ele quer usar a sua vida para realizar sinais e prodígios aqui em Araçatuba. Quantos de vocês acreditam que paralíticos vão andar aqui nessa igreja? Que cegos vão enxergar? Que surdos vão escutar? Mas pelo amor de Deus, faça o seu coração queimar pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Quantos de vocês aqui querem queimar essa noite? Eu quero falar para vocês que em 2010 eu fui para Santarém. Antes de eu liderar aquela cela de 3 pessoas, pode voltar a foto do Ministério DIP aqui, por favor? Aquela foto que você mostrou no início. 3 pessoas, a nossa juventude tinha por volta de 90 pessoas nessa época, em 2010. 3 pessoas, eu, na época, a minha namorada, hoje esposa, e o Rodrigo. 3 pessoas. Eu estava num estádio, no último dia da conferência lá em Santarém. E eu tive o privilégio de escutar o Dr. Ralph Neighbor pregar. Um dos pioneiros em células no mundo.
Naquela época ele tinha 84 anos, falava sem vigor físico, sem se mexer muito no palco. Eu lembro que ele colocou a mãozinha assim no púlpito e falou assim: sabe, se você, aí no seu lugar, aí na arquibancada, aí no gramado, se você acreditar, o Espírito Santo, ele pode te usar para ganhar muitas e muitas vidas para Jesus. Queridos, naquela noite, eu ajoelhei naquele gramado, coloquei o meu rosto naquela grama e falei assim: Deus, se isso que Ele está falando é verdade mesmo, faz acontecer na minha vida, faz acontecer na minha vida. E queridos, eu voltei para casa assim, eu não estava sentindo nada de diferente. Eu estava sentindo que eu tinha voltado para Marília do mesmo jeito que eu fui para Santarém. Mas tem algo que nós não enxergamos com os nossos olhos naturais. Nós não enxergamos muitas vezes a unção que o Espírito Santo derrama sobre as nossas vidas. Nessa época, eu não tinha minha visão aberta ainda. E comecei a liderar aquela célula com 3 pessoas. E hoje o Espírito Santo, com muita misericórdia, me confiou liderar todo esse ministério de jovens que vocês estão vendo. E aí, dessa vez, eu fui para a África. Da mesma forma, o reverendo John Robert, ele começou a ministrar: vocês que querem essa unção de cura, vocês que querem essa unção de libertação, e vocês estão acreditando que vocês podem receber, existe um fogo e uma unção para você esta tarde. E ele falando isso, eu falei: eu acredito nisso, eu quero isso para a minha vida de novo. Queridos, e o pastor que estava traduzindo para mim, falando assim: pastor, quando você voltar aqui na próxima conferência, eu quero levar para o senhor na Nigéria, é onde o nosso ministério de libertação é mais forte. Lá, quando nós estamos orando para as pessoas serem libertas, as feiticeiras serem libertas, o espírito maligno é tão forte na Nigéria, que às vezes as feiticeiras caem e começam a sair serpentes de dentro da boca delas. Queridos, mas sabe o que ele me disse? Pastor, mas não precisa se assustar, porque aonde um homem ou uma mulher de Deus pisa, diabo vai correr e nunca mais vai voltar naquele lugar. E queridos, eu tenho uma notícia melhor ainda para vocês essa noite. Uma notícia muito melhor essa noite para vocês. Queridos, é que nós somos uma igreja aliançada. O Lucas sabe disso, o Giovanni sabe disso. Quando nós começamos a viver em células lá em 2009, aqui foi 2011 ou 2012, Lucão? 2011. E queridos, tudo que nós temos recebido lá, o nosso maior desejo é repartir e compartilhar com vocês. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês, antes de orar para que o Espírito Santo libere essa unção sobre vocês. Quantos de vocês estão dispostos a não deixar o fogo do seu coração apagar? Eu quero orar por vocês, porque o Espírito Santo vai levantar profetas aqui essa noite. O Espírito Santo vai levantar homens e mulheres que vão ser avivalistas nessa cidade. Eu quero falar que existe uma unção de cura neste lugar. Existe uma unção de crescimento. Existe uma unção de multiplicação. E eu quero falar para você, se você estiver acreditando nessa palavra, existe uma unção que o Espírito Santo vai derramar para vocês. Hoje, 7 anos depois, o Espírito Santo de Deus abriu a minha visão, e eu posso enxergar aqui essa noite, anjos do Senhor, aqui, passando por cima de vocês, com vasos de alabastros, com muita unção, com muitos dons, e Ele vai começar a ativar dons essa noite. Ele vai começar a fazer chamados essa noite. Preste atenção, porque o Espírito Santo, Ele vai confirmar o chamado que você estava orando há meses. Você estava orando há meses, falando: Deus, qual é o meu chamado? Por que o Senhor me quer? Onde o Senhor me quer trabalhando? Ele vai te revelar esta noite.